Bem, vamos lá, amigos. Resolução do simulado, segundo simulado do Bombeiros, né? São 10 questões, eu vou tentar resolver aqui para vocês. Ó, o movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação menos 40x ao quadrado mais 200x, ponto final. Onde y é a altura em metros, atingida pelo projétil x após o lançamento, né? X segundos após o lançamento. Qual que vai ser a altura máxima atingida pelo projétil e o tempo que ele vai permanecer no ar, né? Amigos, é o seguinte, aqui nós temos o plano cartesiano e aqui o A dessa equação, olha, é menos 40. Então quer dizer que a concavidade da parábola é para baixo. Ela não tem termo C, que é termo independente, ou seja, ela cruza exatamente nesse ponto. Então se a gente quiser fazer um desenho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, olha. Não, melhor fazer a mão livre mesmo, né? Se a gente quiser fazer um desenho dessa parábola, é mais ou menos algo assim, tá vendo? Então, o que eu preciso saber para calcular essa altura máxima aqui, ó? Lembrando que y é a altura e x é o tempo, não é? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso calcular o y do vértice dessa parábola, beleza? Vamos calcular o y do vértice, lembrando que a fórmula é menos delta sobre 4a. Deixa eu dar uma engrossada aqui nessa caneta. Pronto, menos delta sobre 4a, beleza? Então, vamos calcular. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O y do vértice, portanto, y do vértice menos delta sobre 4a. Y do vértice é menos da fórmula. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a, beleza? Vamos só pegar os valores aqui, ó. O a é menos 40 e o b é 200, ok? Então, vai ficar assim, ó. O b é 200, y do vértice menos da fórmula, 200 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 40, e o C é zero, porque não tem termo C, certo? O termo C, lembra que é o independente, é o número sozinho sem o X? Não tem, então é zero. Ótimo, vai zerar essa parte aqui da conta. Dividido por 4 da fórmula, menos 40, que é o A. Lembrem-se de pôr o sinal, tá? Isso aqui vai dar zero, porque tem um zero multiplicando aqui, ok? 200 ao quadrado, como que a gente vai fazer? Y do vértice, o menos aqui, 200, a gente eleva o 2 ao quadrado, que é 4, e duplica, porque aqui é 2, né? Duplica a quantidade de zeros. Se eu tenho 2, vai ficar 4 zeros, entendeu? E 4 vezes 40 vai ser... Eu nem preciso multiplicar, né, amigos? Eu vou pôr o menos aqui, ó, que vai dar negativo, e vou pôr 4 vezes 40, beleza? Porque aí, ó, eu corto um zero aqui com um zero aqui. Esse número aqui é que número? 4.000 dividido por 4 vai dar 1.000, correto? 1.000. E o 4 aqui embaixo. Lembrando que menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, já fiz o jogo de sinal. E 1.000 dividido por 4 vai dar 250. Então, a altura que esse cara vai atingir, esse projétil, é 250. Olha, a única alternativa que tem 250 é a letra A, que já é ela, né? Mas como é que eu vou calcular agora o tempo de permanência no ar? O eixo X aqui está relacionado ao tempo. Olha aqui, ó, ele dá essa dica atingida pelo projétil X segundos, tá vendo? O eixo X está contando segundos. Então, o que eu vou fazer aqui, amiguinhos da Rede Globo? Eu posso simplesmente fazer de duas formas, tá? A primeira fórmula é calcular o x do vértice. Se eu calculo o x do vértice, ele vai dar aqui, ó. Como a parábola tem uma relação de simetria, eu vou multiplicar por 2, porque o x do vértice vai dar esse comprimento aqui, ó. Certo? Então, se eu multiplico por 2, eu consigo todo esse valor aqui, ok? Entenderam? Ó, vou repetir de novo. Eu calculo o x do vértice e eu vou ter esse comprimento aqui, ó, que é a quantidade de segundos, certo? Só que o tempo que ele permanece no ar é tudo isso daqui, ó. Pela relação de simetria da parábola, é só multiplicar por 2, porque esse lado aqui é igual a esse, ok? Isso é uma forma. A outra é achar as raízes. Como a primeira raiz é zero, porque o C aqui da equação é zero, então ela cruza no zero, a segunda vai ser o tempo mesmo, né? A segunda raiz da equação vai ser o total do tempo aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer desse jeito. Aliás, eu vou fazer dos dois, beleza? Então, vamos lá. Calculando pelo x do vértice, ok? O x do vértice é menos b sobre 2a. Aliás, amigos, eu vou calcular somente pelo x do vértice, sabe por quê? Porque aí é uma forma genérica que dá pra você fazer sempre, ok? Calculo o x do vértice, beleza? Aí, olha só, menos b sobre 2a. Quem que é o b da equação? O b da equação é 200, ok? Então, vai ficar menos 200, ok? Dividido por 2a. E o a é menos 40, ok? Então, vai ficar assim, ó, menos, com esse menos vai virar mais, ok? 200 dividido por 2 é 100. E 100 dividido por 40, o que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente cortar um zero daqui com um zero de cá. 10 dá pra dividir por 2. E 4 também dá pra dividir por 2. Ficou 5 meios.
5 meios é igual a 2,5. Se você tem 5 reais e divide para 2 pessoas, dá 2,50 para cada. Então, olha só, hein? Ainda bem que eu tô fazendo antes de enviar. Eu vou colocar um 5 aqui, tá? É 2,5 segundos. Eu tinha até anotado aqui de ter errado. Então, letra A, 250 metros e 2,5 segundos, ok? Bem, vamos para a segunda questão aí agora. Seguinte, olha. Sabendo que 4 elevado a x é 1/5. Nossa, ficou cortado aqui. Enfim, deixa eu escrever aqui que eu não vou tirar print de novo, não. 4 elevado a x é 1/5, beleza? Então, ele quer que a gente determine isso daqui. Ora, amiguinhos, muito fácil, não é? Como que a gente vai fazer? Ó, 4 elevado a x mais 2, eu expliquei isso daqui diversas vezes na sala. É 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2. Por quê? Por quê, amigos? Porque quando a base é igual e a gente está multiplicando, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu tivesse isso daqui antes, eu não iria chegar nisso daqui. Então, se eu tenho isso daqui, eu tenho que voltar para isso da cá, entendeu? Beleza. Eu sei que você entendeu. Beleza? Mais 4 elevado a x menos 1. Isso é 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 1. Por quê? Por que não sinal de menos? A subtração dos expoentes é oriunda da divisão de potência de mesma base. Lembre-se, tá? Por exemplo, você tem 7 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 1. Você faz 7 elevado a 2, porque você subtraiu os expoentes aqui, correto? Nesse caso aqui, ó, ele quis escrever a fórmula como se fosse assim, ó, 7 elevado a 3 menos 1, né? Subtraindo os expoentes, tá vendo? É oriundo dessa divisão, beleza? Porque esse aqui não dá 2, ó. Então, é só isso. É uma maneira diferente de escrever o que a gente tá mais habituado, ok? E 4 elevado a 2x é quanto, amigos? Portanto, 4 elevado a 2x, eu vou escrever como 4 elevado a x elevado a 2. Por quê? Porque, olha só, quando eu tenho uma multiplicação nos expoentes, significa que será uma potência de potência. Lembra comigo aqui, ó, 7 elevado ao quadrado elevado a 3. Isso aqui não é 7 elevado a 6? Eu multipliquei os expoentes? Então, eu posso escrever essa coisa aqui como sendo uma potência de potência. Eu tô sempre voltando, entendeu? Então, 4 a 2x, eu vou escrever como 4ax a 2, beleza? Ou eu poderia escrever também 4ax vezes 4ax, porque se eu somasse os expoentes aqui, ia ficar x mais x, 2x. As duas coisas são iguais, né? Até porque uma potência elevada a 2 é a multiplicação de duas coisas iguais, certo? Então tá. Agora é só resolver, substituindo 1/5 onde for 4ax, beleza? Então, peraí. Ó, porque ele falou que 4ax é igual a 1/5 no enunciado do problema. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, 1/5 vezes 4 ao quadrado é 16, ok? 1/5 dividido por 4, beleza? E aqui, ó, vai ficar... Opa, peraí. Nossa, vontade de espirrar. 1/5 ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui tem um embaixo, beleza? O que a gente vai fazer? A gente multiplica em cima por em cima, embaixo por embaixo. Fica 16 vezes 1, 16. 5 vezes 1, 5. Mais. Aqui, ó, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que tem um aqui embaixo, né? Então, fica 1/4, ok? E por último, 1/5 ao quadrado vai dar 1/25. Por quê? Se eleva 1 ao quadrado, eleva 5 ao quadrado. 16/5, ok? Opa, mais. Aqui multiplica em cima por em cima, embaixo por embaixo, né? 5 vezes 4, 20. E aqui fica 1/25, ok? Tá. Aqui, ó, eu vou fazer por MMC, porque o MMC entre 20 e 5 é o próprio 20, tá? Aí eu pego, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 16 é 64. 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 1, 1, ok? E aqui 1/25. Eu poderia multiplicar cruzado também, só que depois eu ia ter que simplificar. Aqui vai dar 65 20avos, inclusive aqui vai ter que simplificar, né? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é uma divisão de fração, correto? E aqui vai dar 25 sobre 1, beleza? Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ó, eu posso simplificar 25 e 20, ambos por 5. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4, correto? Aí acabou, né? Porque aqui, ó, não dá pra dividir, todos os números são ímpares, não dá pra dividir por nenhum número par. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. Ó, 5 vezes 5, né, deu 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, 30 mais 2, 32. E esse 4 vezes 1, 4. Então, vai dar 325 quartos. Letra B de bola. Vamos agora para a questão 3, né? Olha só, ele quer saber como é que vai ficar essa simplificação aqui da expressão
raiz quadrada da raiz oitava de x à sétima, dividido por x elevado a 2/3. Isso aqui parece difícil, mas na realidade é muito simples. Se a gente pensar o seguinte, vou deixar essa raiz quadrada conservada aqui e vou transformar este carinha aqui, certo? Em uma potência com expoente fracionário, correto? Como que a gente faz? Lembram-se que eu falei assim, ó, quem tá em cima fica em cima e quem tá fora fica embaixo? Ou seja, quem tá em cima continua em cima e quem tá fora fica embaixo. Transformou na fração 7/8, dividido por x elevado a 2/3. Opa, 2/3 aqui, ó. O que eu faço aqui? Isso não é uma divisão de potência de mesma base? Eu subtraio os expoentes. Então, vou subtrair 7/8 de 2/3. Como que eu faço isso aqui? Multiplicando cruzado, né? Vai ficar aqui, ó. 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 2 dá 16. E dividido por 24. 21 menos 16 é 5, 24 avos, ok? Então vai ficar assim, ó, x 5, 24 avos, que vai dar essa subtração dessa fração aqui, ó. Raiz quadrada, isso aqui vai virar o quê? Eu peguei esse cara aqui e transformei ele em uma coisa, correto? Que foi essa coisa aqui. Toda coisa está elevada a 1, beleza? Então 1 fica em cima e o 2 que está escondido aqui fica embaixo. Ou seja, eu transformei essa raiz quadrada no expoente fracionário também, não é? Que é o expoente fracionário 1/2. Raiz quadrada é elevar alguma coisa a 1/2. Ótimo, agora é só multiplicar aqui, ó. Porque potência de potência a gente não multiplica os expoentes. E multiplicar frações, no caso, né? De cima por em cima, embaixo por embaixo. Conserva o x, fica 5 vezes 1, 5. E 24 vezes 2 vai dar 48. Não tem o que fazer aqui, porque não tem como simplificar. Se tivesse como simplificar, você deveria simplificar, tá bom? Mas não tem como. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar quem tá embaixo do lado de fora e quem tá em cima permanece em cima. Ou seja, a resposta aqui é a letra B de bola, né? Raiz 48ª de x a 5. Olha só, essa aqui é a correta, tá? Essa daqui não poderia ser correta, por quê? Não é que não poderia, né? Mas não é usual, porque eu deveria simplificar aqui, ó, os índices. Isso aqui deveria ter escrito como x elevado a 1 raiz 12, entendeu? Porque dá para simplificar. E aqui é a mesma coisa, ó, x elevado a 1 raiz 24, porque eu tenho que simplificar, né? Então, uma forma de você praticamente eliminar C e AD seria essa, ok? Bem, essa questão aqui é uma questão de conjunto, meio de raciocínio lógico, tranquila, né? O resultado de uma pesquisa mostrou que num grupo de 77 jovens, há um total de 32 moças, certo? Então, olha só, nós temos 77 pessoas, ok? Vamos já começar a extrair as informações aqui. Aí, 32 são mulheres, não é? Então, são quantos homens aqui? Quanto que falta para chegar? 45, não é? 45 mais 32, 77. Então, são 45 homens, ok? Aí, olha só, 4 moças trabalham e estudam. 13 moças não trabalham nem estudam. 15 rapazes trabalham e não estudam. 10 rapazes que estudam e não trabalham. Tá, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que montar um diagrama, tá? Vamos pegar aqui um diagrama, trabalho e estudo. E aqui, trabalho e estudo. Eu acho que eu já fiz essa questão na sala com vocês, tá? Inclusive, ó, 4 moças que trabalham e estudam. Então, trabalham e estudam, ao mesmo tempo tá aqui dentro, 4. Aí vamos ver agora mais informações sobre as moças. 13 moças que não trabalham e nem estudam. Olha aqui, ó, não fazem um dos dois, não é? Então, esse 13 tá do lado de fora aqui do diagrama, ok? Porque elas não fazem uma coisa nem outra. 15 rapazes que trabalham e não estudam. Eles trabalham, porém não estudam. Quem aqui que trabalha e não estuda? Esse pessoal aqui, esse povinho aqui, não é? Trabalha e não estuda. Deixa eu consertar esse 15 aqui, senão na hora de fazer a conta eu não vou saber que número que é. Ele trabalha e não estuda, porque tá fora da bola do E, tá vendo? Então vamos lá. 10 rapazes que estudam e não trabalham. Quem estuda e não trabalha, tá aqui, ó, 10, beleza? 25 jovens que não trabalham e nem estudam. Olha só, 25 jovens que nem trabalham nem estudam. Eu já coloquei 13 aqui no grupo das mulheres. Se é 25 no total, tem que vir 12 pra cá, pro grupo dos homens. Concordam? Concordam? Beleza? Tá. E 15 jovens que estudam e não trabalham. Estudam e não trabalham nesse pessoal aqui, ó. Eu já coloquei 10 no grupo dos homens. Ele falou que no total é 15, então é porque são 5 no grupo das mulheres. Entenderam? Tranquilo?
Então tá, agora é só preencher o resto que falta. Olha só, não tem que ser 32 mulheres? Eu já pus 13 mais 4, 17. 17 mais 5, 22, né? 17 mais 5, 22. Para 32 falta 10. Aí eu preencho aqui no que falta, beleza? E os homens não são 45? Então eles são 25. 25 mais 12 é 37. 37 para chegar em 45 falta 8, né? Então aqui 8 que tem que ser a interseção. Agora vamos olhar aqui nas alternativas. Olha só, letra A, rapazes que não trabalham nem estudam é 12. Olha aqui, não trabalha nem estuda é quem tá fora. No grupo dos homens é 12, essa é a correta, beleza? Letra A. Rapazes é 50, não, rapazes é 45, beleza? Moças que trabalham e não estudam é 9. Trabalho e não estuda, esse grupo aqui, ó, é 10. Não, tá errado. Rapazes que trabalham e estudam é 9. Trabalham e estudam é 8. Aqui, ó, esse número que eu pus no meio, beleza? Tranquila demais essa, né? Quinta questão aí é o seguinte: em uma empresa, as mulheres constituíam 5 nonos, né, do total de funcionários. Por meio de um programa de extensão, foram contratados novos funcionários. Após a expansão, o número de pessoas do sexo feminino cresceu 20% e do sexo masculino 40%. Assim sendo, é correto afirmar que depois do programa de extensão, a razão entre o número de funcionários do sexo masculino e o total de funcionários da empresa. Então, nós temos que ir com muita calma, muitos pormenores aqui, ó. O que eu gosto de fazer nesse tipo de problema? Eu gosto de pensar num número, tá? Como aqui o denominador é 9, eu vou pensar, por exemplo, no número 900. Você poderia pensar no número 90, poderia pensar no número 180, qualquer múltiplo de 9, tá? Eu vou pensar no 900. Então, ele falou que as mulheres eram 5 nonos, beleza? Ou seja, né? As mulheres é 500, porque a quinta parte de 9, né? A quinta parte de 9, no caso aqui, você entendeu o que é 500, né? Tá bem óbvio aqui. É porque eu tô com a cabeça ruim, não tô conseguindo explicar. E os homens, portanto, tem que ser 400. Por que os homens têm que ser 400? Porque é o que falta para chegar em 900, só tem 2 opções de sexo. Após a expansão, o número de funcionários do sexo feminino cresceu 20%. Então, nós vamos aumentar o número 500 em 20%. Você já sabe que aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Concorda comigo? Então, olha só, se fosse 5 vezes 12, não ia dar 60. Então, as mulheres agora serão, né, 600. E o número de homens vai aumentar em 40%. Então, olha só, o número de homens, ele não é 500, desculpa, 400. Deixa eu pegar um pincel aqui de outra cor. O número de homens é 400. Eu vou multiplicar por 1,4 para aumentar esse número aí, ó. 4 vezes 14 é 56, né? Então vai ficar 560 o número de homens. Assim sendo, é correto afirmar que depois da expansão do programa, a razão entre o número de funcionários do sexo masculino, e o total de funcionários. Então, olha só, o número de homens é 560. Será que tá dando para enxergar? Deixa eu pegar uma outra cor. 560 é os homens. E o total aqui é a soma de 600 mais 560, certo? Que vai ser 11.160. Beleza? O que dá pra fazer aqui? Dá pra gente dividir em cima e embaixo por... cortar o zero, né? Que é dividir por 10, dividir por 4, tá? 56 dividido por 4 é 14. A gente acabou de fazer essa conta aqui, né? Então é 14. E 116 que sobrou aqui, né? Dividido por 4 vai dar 2, aí 8 sobrou 3, 36 por 4, 9. Vai dar 14, 29 avos. Letra D, tá vendo? Você pode usar esses artifícios aí de inventar os números e para fazer, porque no final o que ele quer é uma razão, e a razão vai ser a divisão de números, e no final você tem que simplificar os números, portanto você vai chegar na razão mais irredutível, vamos dizer assim, entendeu? Sexta questão agora, o que eu vou fazer? É o seguinte, olha só, me ajudem aqui. Para que a solução da equação x² mais mx menos 49 seja dois valores simétricos, o valor de x precisa ser. O que nós sabemos sobre valores simétricos? Quer dizer o seguinte, que um número vai estar de um lado do gráfico e o outro do outro. Ou seja, por exemplo, se uma raiz é 3, a outra é menos 3. Se uma raiz é 15, a outra é menos 15. Números simétricos é isso. Então, o que acontece para que isso ocorra? A parábola tem que ser uma coisa assim, ó, ela é positiva com cavidade para cima, certo? Aqui vai ter um carinha e aqui vai ter o outro carinha idêntico, né? Essa distância aqui é igual, embora aqui no desenho ficou meio porco. Enfim, o que a gente sabe? Qual que vai ser o eixo de simetria, então? O eixo de simetria vai ser
O próprio y, né, o eixo y vai ser o eixo de simetria, que vai dividir a parábola em duas partes idênticas. Haja visto que, por exemplo, nesse caso aqui, as raízes vão ser 7 e negativo, né? E 7 positivo. Então, no meio aqui do 7 negativo e do 7 positivo está o y. O eixo y, o valor dele para x é 0, né? Vai estar exatamente no 0. Ou seja, o x do vértice tem que ser 0 nesse caso. O x do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice, portanto, olha só, o b. Quem que tem que ser o b aqui para que o cara aqui, x do vértice, dê 0, né? Deixa eu colocar o valor de x do vértice igual a 0, tá? Haja visto que o 2a vai ser 2, porque o a é 1, né? Então, só pode ser quem aqui, ó? 0 dividido por 2 para dar 0. Portanto, a letra C, 0. Outra coisa que você pode pensar também é o seguinte. Isso aqui não vai ser duas raízes, uma de um sinal e outra do outro? Então, deixa eu voltar para todo mundo entender. O que que acontece? Quando a gente fatora uma expressão dessa, ela vai dar do tipo x mais uma raiz, x menos uma raiz, porque a gente tem que trocar o sinal, e em matemática trocar sinais significa sinal de menos, x menos a outra raiz, certo? Vamos chamar as raízes de a e b. Só que ele quer que essas raízes sejam simétricas. Então, vai ser o seguinte, x menos a, e a simétrica do x menos a vai ser o x mais a, entendeu? Tipo assim, ó, se uma é menos 7, a outra é mais 7. Então, aqui é menos 7, a gente vai pôr positiva, vai ficar mais 7. E aqui é positiva, a gente vai pôr negativa, porque a gente tem que trocar o sinal. Resumindo, isso aqui é aquele produto notável, a diferença pela soma, que dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Correto? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se você não estiver confiando, você faz o chuveirinho aqui, ó, completo, que você vai ver que vai anular o termo do meio. X é x, x ao quadrado. A vezes x aqui vai dar menos ax. X vezes a vai dar x positivo, e a vezes a vai dar a ao quadrado. Então, esses dois carinhas aqui, ó, a ao quadrado só com sinal de menos, né? Menos ao quadrado, porque aqui é menos e aqui é mais. Esses dois caras, eles vão se cancelar. Então, vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. No caso desse cara aqui, o que seria x ao quadrado menos a ao quadrado aqui? É a gente tirar a raiz quadrada desse cara, né? Que vai ficar x ao quadrado mesmo, escrever ele na forma x ao quadrado. E esse aqui, ó, 7 ao quadrado, tá vendo? Para ficar ao quadrado, né, a forma dele vai ficar assim. Então, esse cara aqui simplesmente tem que desaparecer. Ele não comporta termo b aqui, entendeu? No caso aqui, ele substituiu o b por m, certo? Então, o m é igual a 0, entenderam? Duas formas aí de explicar. Esse tipo de equação que tem valores simétricos de raiz é equação incompleta do tipo a e c, não tem termo b nela, entenderam? Ótimo. Vamos lá para 7. Ó. Em uma pesquisa sobre a prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 60% afirmavam ter esse hábito, e a frequência semanal que o fazia é apresentada no gráfico, ok? E a porcentagem do total de entrevistados apresenta aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. Essa questão, que é uma pegadinha, foi uma questão da prova do Enem, tá? Ela é muito tranquila a partir do momento que você faz ela. Que eu explicar aqui, mas eu acho que muita gente deve ter caído, né? Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa pensa assim, ah, pelo menos 3 vezes eu vou pegar, né? Pelo menos 3 vezes por semana. Eu vou pegar esse cara, esse e esse, e vou somar. Então, vai ficar assim, ó, 26 mais 12, vou até pôr aqui, bonitinho, 12, 10, 7 e 15. E vou somar, olha, 5 mais 7, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 6, 20, vai 2. Aí 2, 4, 5, 6, 7, 70, a pessoa vai lá e marca a letra A e é feliz, né? Por quê? Porque ele falou aqui que não é todo mundo que anda de bicicleta. Quem tá nesse grupo aqui é só 60% do total. Entenderam? Então, a gente vai pegar 70% de 60%. Sim, amigos. Pasmem, é 60% de 70%. Como é que a gente faz essa conta? Não é? É 60% de 70%. Nós podemos cortar aqui 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. Embaixo vai ficar, então, portanto, só o 100 vezes 1, que é 100. E 6 vezes 7, 42. Ou seja, 42%. Certo? Pegadinha do malandro, letra B. Oitava questão aí, ó. Joyce comprou 4 pirulitos e 5 chicletes e pagou R$3. Então, como é que eu vou escrever essa equação aí? 4P de pirulito mais 5C de chicletes é igual a 300, que eu não vou ficar trabalhando com vírgula aqui, que eu não sou obrigada. É ou não é? Aí a Luana foi lá e comprou 2 pirulitos, 2P mais 3C, 3 chicletes, igual a 1,70, que eu coloquei 170. Ele quer saber o preço do pirulito
e do chiclete em centavos, respectivamente. Então tem que ser na ordem. A gente vai falar primeiro o valor de P, depois o de C. Cuidado com esse respectivamente nos concursos. O que eu posso fazer aqui, amigos da Rede Globo? Seguinte, multiplicar essa equação aqui por menos 2. Por quê? Porque aí corta o 4 aqui, correto? Então vamos lá, ó. A de cima, eu vou simplesmente copiar de novo, e como eu estou fazendo no computador, eu vou utilizar o fato de que eu posso dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Eu sempre quis fazer isso no caderno. E olha só, e vou multiplicar aqui por menos 2, vai dar menos 4P, menos 6C, menos 340. Concordam? Porque aqui 2 vezes 170 vai dar 340. Aí cortou, ficou menos C é igual a, somando aqui, né, menos 6 mais 5 dá menos 1, menos 1C, menos C. 340 menos 300 menos 340 vai dar menos 40. Então, o valor do chicletes é 40. Vamos ver se dá pra gente eliminar aqui alguma coisa. Dá, né? Tudo. Porque aqui ele falou chiclete é a segunda posição, então aqui é 40, acabou, né? Mas vamos achar o valor do pirulito. Se o chicletes é 40, a gente vai jogar numa das equações, ou jogar na de baixo. Tem números menores. E nós somos preguiçosos. É ou não é? Nós não somos obrigados. Ó, aqui só um detalhe, né? Menos C igual a menos 40, multiplica os dois lados por menos 1, ok? Aí fica positivo. Aí aqui dá 1,70. Ó, 3 vezes 40 dá 120. 2P mais 120 é igual a 170. Esse 120 passa para cá subtraindo, vai ficar 170 menos 120, que é 50. 2P é 50, correto? P, então, é 25. Beleza? Dividido por 2, né? P igual a 25. Então, 25 e 40, tranquilo. Essa foi a mais fácil da prova, na minha humilde opinião, tá? Bem, olha só, sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. O João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Já o Pedro, ele trabalhou nas partes elétricas dos andares 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente. Ou seja, um tá pulando de 2 em 2 e um tá pulando de 3 em 3, ok? Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar do prédio. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução, eles se esbarraram, né, em exatamente 20 andares, né? Foi realizado o reparo nas duas partes hidráulicas e elétricas por João e Pedro. Então, quer saber o número de andares desse prédio. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O Pedro, ele faz... É Pedro? Não, primeiro João, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. 13 e assim vai. Já o outro, ele faz 1, 4, 7, 10... 13 e assim vai. Então, olha só, em alguns andares eles repetem, não é? Por quê? Porque é uma questão de MMC aqui que tá acontecendo entre o 2 e o 3, que é 6, né? Então, olha só. Então, aqui, olha. Correto? A cada 6 andares eles repetem, ó. 1 pro 7 deu 6. O 7 pro 13 deu 6 e assim sucessivamente. Então, a gente vai formar uma nova PA. Cada um deles tinha uma PA. A gente vai formar uma nova PA de razão 6, onde a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O enésimo termo é o número, é o andar, o último andar, certo? Que é o que a gente quer descobrir. O primeiro termo é o 1, porque é o primeiro andar que eles foram juntos. Esse n aqui é a quantidade de andares que eles foram juntos, certo? Correto? Aqui deu 20, então n menos 1 vai ser 19. E a razão aqui, no caso, é 6. Por quê? Porque eles estão indo de 6 em 6. 19 vezes 6, olha, 9 vezes 6 dá 54, vai 5. E aqui 6 vezes 1, 6 mais 5, 11. Certo? Então, 1 mais 114, 115, letra D. Esse problema aqui é uma questão do Enem, tá bom? Que eu peguei, antiga. E eu dei essa matéria no último dia de aula antes do recesso. Muita gente faltou. Eu expliquei o desenvolvimento dessa fórmula, eu expliquei um monte de coisa. Então, procure aí na internet PA e PG. Correto? Até que PG eu não expliquei não, mas procure PA, a explicação da matéria para vocês não ficarem perdidos, ok? Última questão, vamos lá. O conjunto de solução da inequação aqui, considerando como solução o conjunto R, é definido por qual desses intervalos, né? Então é só a gente fazer aqui, ó, o desenvolvimento desse quadrado, tá? É o quadrado do primeiro, menos, porque aqui é menos, 2 vezes 2 vezes x vezes 2. 2x vezes 2 dá 4x, mais 4. Se você não lembrar disso aqui, você simplesmente faz x menos 2, multiplica x menos 2, correto? Vai ficar x ao quadrado, menos 2x, aqui de novo, menos 2x, mais 4. Aí somando aqui, olha, vai dar 4x mais 4, beleza? Ok?
Aí eu vou passar todo mundo pro lado de cá. Vou resolver igual eu resolvo uma equação normal, né? Pera aí. Menos 2x mais 1. Passei trocando as operações de mais para menos, certo? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5 menor que zero. O que eu faço nesse caso aqui, ó? Eu quero duas raízes. Primeiro eu vou fazer por soma e produto, né? O produto das raízes e a soma das raízes. O produto é 5 com o mesmo sinal e a soma é 6 com o sinal trocado. Então é 1 vezes 5, concorda? 1 vezes 5. Aí o que eu quero? Eu quero que esse resultado seja menor que zero, né? E a equação aqui tá positiva. Então eu vou desenhar aqui a concavidade da parábola para cima, porque a concavidade aqui tá para cima, né? O A tá positivo, ó, que é mais. E aí, o que eu quero? Eu quero que os valores deem menor do que zero. Eu quero a parte negativa do gráfico, concorda? Negativo no gráfico, né? Quem tá para baixo da linha. Então, os números que eu quero são os números compreendidos entre 1 e 5, porque eles vão me gerar imagens lá embaixo do gráfico. Eu quero números menores que 1. Então, portanto, essa daqui vai ser a letra A. X é maior do que 1 e menor do que 5. Exatamente como está aqui, ó. Certo? Maior... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tô fazendo errado. Ah, tá. A bolinha aqui não é colorida, tá? Ela é aberta, porque, né? Mas ali nem deu controvérsia, não. Porque todos aqui tá com menor mesmo. Mas se você tivesse que desenhar, lembre-se, tá? Porque não tem um sinal de igual. Ok?